Ela está indo embora, Jane, ela está indo embora, gritou Michael em prantos. Rápido, berrou Jane. Vamos levar os gêmeos, eles precisam vê-la pela última vez. Ela não tinha dúvidas agora, nem Michael, de que Mary Poppins tinha ido embora de vez porque o vento mudara. Cada um deles pegou um dos gêmeos e correu até a janela. Mary Poppins estava bem alto no ar, flutuando longe de sobre as cerejeiras e os telhados da casa, segurando com força o guarda-chuva em uma das mãos, e na outra levando a mala de tapete. Os gêmeos começaram a chorar baixinho. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para resenhar Mary Poppins, de Pamela Travers. Nós vamos falar então desse livrinho que é um clássico da literatura. Se você nunca ouviu falar de Mary Poppins, você está vivendo errado. E esse é um livro que mexeu muito comigo. Vocês sabem que um dos meus livros favoritos da vida é O Mágico de Oz, que inclusive está aqui. Eu gosto muito mesmo de literatura fantástica, eu gosto dessas histórias que têm uma cara mais infantil, mas que podem sim ser levadas por adultos também. E quando eu descobri Mary Poppins, eu não consegui largar até terminar. Eu tenho essa ediçãozinha da Zahar, pequenininha, de bolso, ela é muito lindinha também, já vale destacar. Uma versão também, uma tradução muito, muito boa. Mas quando eu li esse livro eu fiquei encantada. E pensando na resenha que eu traria pra esse mês, eu falei, vou levar Mary Poppins porque eu nunca falei desse livro no canal. E eu acho que ele vale todo o mérito. Bom, Mary Poppins foi lançado em 1934, ele é bem antigo, por essa autora que eu não conheço outras obras, não sei, gente, se de fato ela fez, eu conheço somente por Mary Poppins. Basicamente vai contar a história da babá enigmática, que todo mundo conhece, e chega voando de guarda-chuva, primeiro volume de 8 livros, onde vão ter várias histórias a respeito dessa babá, e nesse em específico ela surge para a família Banks, uma família que tem 4 filhos. Eu já vou apresentá-los. E assim, muito provavelmente você se lembre de Mary Poppins pela adaptação da Disney. Mas o livro original é bastante distinto. Ele não tem muito a ver, apesar da história ser a mesma, com a adaptação. Esse livro é bem mais sóbrio, bem mais denso, enfim, tem aqui algumas críticas literárias também. E ele até quebrava um pouco dos paradigmas, dos estigmas da época como literatura infantil. Então era uma literatura infantil um pouco mais diferente. Eu vou apresentar alguns pontos do porquê isso aconteceu. Mas de fato, eu não gosto muito da obra da Disney, tá, gente? Vou falar, eu nunca gostei muito de Mary Poppins, eu achava chato, achava caricato demais. E confesso que quando eu abri esse livro, eu já tinha esse preconceito na minha mente de, nossa, não, Mary Poppins é chato, mas vamos dar uma chance. E eu me surpreendi com essa babá mágica. Bom, nesse livro a gente vai ter então várias histórias da babá mágica com a família Banks. Essa família tinha 4 filhos, como eu comentei, Jane e Michael, que eram os filhos mais velhos da família, então eram as crianças, e os gêmeos bebês, Bárbara e John. Então a gente tem essas 4 crianças e a gente vai ser apresentado a várias histórias assim, engraçadas, irônicas, que estão interligadas ao longo desse livro. Então ele é uma coletânea. Então, como eu disse, a gente tem algumas histórias. Eu vou dar uma repassada em algumas delas para vocês terem noção do tom do livro. A primeira das histórias é quando Mary Poppins chega. Então, como eu disse, ela é uma babá mágica, uma bem enigmática. Ela chega de um vento do leste, de guarda-chuva, e chega naquela casa já mudando tudo, impondo as ordens dela, impondo as regras, enfim, é tudo do jeito dela, e ela tem esse perfil mais ríspido, mais rígido, enfim, é uma babá, assim, meio rabugenta, talvez. É até uma visão que a gente fica, nossa, uma pessoa tão dura com as crianças, mas a gente vê que ela sempre vai para as famílias mais catastróficas que existem, né? Então, a família onde não tem imposição dos pais sobre os filhos, onde as crianças não têm limites, enfim, não tem castigos. E é nesse sentido que Mary Poppins chega à família Banks e começa a colocar ordem naqueles 4 irmãos. É legal falar um adendo sobre esse livro, é que Mary Poppins não foi escrito para crianças. A autora desse livro fala que ela não escreveu pensando em crianças, ela não escreveu pensando na literatura infantil. Apesar de terem elementos mágicos, terem, enfim, todo um quê de literatura infantil mesmo, né? Por exemplo, você pode tanto pegar esse livro e ler pra você, quanto também ler pro seu filho de 5 anos, ele com certeza vai amar. Mas a própria autora do livro diz que ela não escreveu Mary Poppins pensando em crianças, ela nem gostava de rotular o livro como infantil. Isso é bem assim, né?
estranho. Mas ela acreditava de fato que o livro carregava questões muito mais profundas, filosóficas, enfim, críticas, que não eram somente para serem pensadas como infantis, e sim com um quê muito maior. Inclusive, em uma entrevista, a autora do livro falou: "Eu nunca escrevi para crianças, escrevi para a criança que ainda existe dentro de todos nós." Então, essa frase, ela realmente revela o que a autora queria nos passar. Mary Poppins não é um livro infantil, mas ele pode sim ser lido para crianças, tá, gente? E é importante ressaltar também que se você é um adulto, a autora do livro queria que você lesse e visse tudo que ela colocou aqui nas entrelinhas, apesar de ser uma história completamente mágica e bem uma história de Disney mesmo, como a gente viu que teve adaptação. Então, vale muito o investimento, como dizia Lewis. Um dia nós nos tornaremos velhos o suficiente para voltar a ler contos de fada. Então, gente, dê uma chance. Nós temos então várias histórias engraçadinhas, irônicas, até profundas demais, enfim, bem assim, fantásticas, como por exemplo a ida ao zoológico, onde eles descobrem que os animais falam e eles estão ali comemorando o aniversário da Mary Poppins. A gente também tem a história da tia voadora, a tia Albertina, diz sempre que ri, ela sobe às alturas e ela só consegue descer de volta para a superfície quando ela fica triste. Então, assim, traz muito sobre a leveza, a alegria, enfim, da forma que só a Mary Poppins consegue de fato trazer. E assim, gente, particularmente a minha história preferida desse livro é a conversa dos bebês. Tem um capítulo em que mostra que o John e a Bárbara, que são os bebezinhos, os gêmeos, eles conseguem se comunicar com os animais e com a natureza. E é dito nesse capítulo, que é muito reflexivo, muito lindo mesmo, muito assim delicado, é dito que eles conseguem se comunicar, então bebês conseguem se comunicar com animais da natureza até crescerem. Depois eles não têm mais essa habilidade e acabam se esquecendo, o que traz uma analogia ao amadurecimento, à perda da inocência, enfim. Quando você começa a perceber o que a autora de fato queria trazer nesse capítulo, é muito reflexivo. E pra mim, assim, foi bem melancólico também. Você lembra um pouco da sua infância, você fica refletindo sobre você. Não que a gente tivesse a capacidade de falar com animais da natureza, mas a gente fica pensando quantas coisas talvez eu tenha esquecido, né, da minha infância, enfim, que passaram. Qual foi a última vez que eu fiz uma coisa de criança, sabe? Enfim, gente, é um dos meus capítulos, na verdade, é o meu capítulo favorito desse livro, que eu fiquei realmente muito reflexiva e deu um quentinho no coração. E assim, eu trouxe aqui só algumas histórias, aqui nós temos várias outras, que são fábulas independentes, mas que se interligam aqui na história como um todo com a presença da Mary Poppins. Essa presença mítica também, essa presença marcante, enfim. Então, no fim, tá tudo ligado, apesar de que você pode, por exemplo, pegar um desses contos e ler ele independentemente. Você vai ter até a divisão aqui no livro dos contos. Mas, de fato, gente, a obra como um todo é muito gostosa de ler. Em específico, essa edição aqui da Zahar, como eu falei pra vocês, a gente consegue ver os desenhos também. Isso torna tudo muito mais lúdico, sabe? É linda essa edição. Linda, linda, linda. Então aqui a gente tem várias ilustrações, enfim, que nos levam realmente para a história. E é aquele tipo de livro, gente, aquela literatura fantástica que você entra nela e você se esquece do mundo, você se esquece que isso aqui é mentira. Você acha que é verdade, entendeu? Na sua cabeça de fato é verdade, enfim, você esquece de tudo e todos ao seu redor. Realmente é um livro magnífico. Bom, e agora vamos para alguns diferenciais da obra, né? Eu já falei um pouquinho sobre os contos que a gente tem nesse livro, enfim, sobre do que se trata Mary Poppins, apesar de achar que você já sabe. Mas vamos aos diferenciais. A Mary Poppins aqui, ela é tida como uma anti-heroína infantil, vamos dizer. Porque assim, ao contrário de toda babá doce, vaidosa, meiga, que enfim, ama as crianças ali, cuida com amor e tem jeito com crianças, a Mary Poppins é ríspida, como eu comentei, ela é arrogante, às vezes ela é orgulhosa, tem um jeito, assim, muito peculiar. Quando você abre o livro ou assiste o filme, você já vai ver que, assim, ela não tá nem aí pra aquelas crianças, da forma como ela age. Quando, na verdade, tudo que ela tá fazendo reflete o cuidado dela. Mas ela dificilmente vai sumir pras crianças que as mágicas de fato aconteceram. Então, eles perguntam, nossa, Mary Poppins, você viu isso? Nossa, a gente viveu isso. E ela sempre vai negar, vai tratar tudo com muita naturalidade, como se o extraordinário fosse, de fato, o comum. É muito antagônico, né? Uma babá ríspida, uma babá chata
mas que consegue moldar as crianças. Essas crianças já tiveram outras babás e as outras babás não conseguiram colocá-las na linha. Então a Mary Poppins vem assim como um ultimato para essas crianças, e eu acho muito engraçado e cômico sobre como ela não reflete cuidado nas suas palavras, no seu jeito, mas como todas as suas ações estão refletindo esse cuidado intrinsecamente dentro do livro. E aqui a gente tem também o realismo mágico, né? A fantasia, que é bem sutil, apesar de ser muito escancarada, é tão antagônico falar também. Mary Poppins se trata de uma babá mágica, mas essa babá não tem varinhas, não tem feitiços, não é algo comum, sabe? Ela usa, na verdade, do ordinário o extraordinário, como eu tava falando. Então é uma situação comum que se torna algo extraordinário. Então a autora vai trabalhar a lógica dos sonhos, das metáforas. Por exemplo, uma calçada pode levar a outra dimensão, um dia de compras pode se tornar um voo com as estrelas, enfim, ela não se atém realmente ao básico, ao comum. Ah, não, Mary Poppins tem uma varinha e ela faz a sua mágica. Não, é algo ordinário que se torna extraordinário na história. Aqui também a gente vai ter uma crítica da autora à vida adulta. A gente tem aqui, então, pais ausentes, gente. A gente não vê esses pais nessas histórias. Eles são muito ausentes de fato. As crianças ficam ali à deriva. E era realmente uma crítica da autora nesse livro. Então a gente vê aqui que a autora vai abordar o sentimento desprezado das crianças. Então as crianças não valem nada. Elas não têm importância na sociedade, não podem sair falando. Enfim, é dessa forma que sutilmente a autora vai abordando esses temas que são delicados, sensíveis, e vai nos mostrando realmente a ideia dela, que não é bem assim. Então a Mary Poppins, com as ações dela, vai desmistificando tudo isso e mostrando que crianças sim são importantes, apesar de todo o jeito grosso dela. E como eu disse pra vocês, apesar de ser um livro infantil, visto como infantil, Mary Poppins vai abordar temas muito densos e muito adultos, vamos dizer. Então ele vai falar sobre amadurecimento, sobre o medo do crescimento, a perda ali da inocência, a negação da fantasia pelos adultos, né? Então ela vai mostrar, não, realmente a fantasia ela pode existir sim, e é por isso que Mary Poppins deve ser lido não somente por crianças, mas também por adultos. Volto a ressaltar, a própria autora fez esse livro pensando em adultos, então tem muito aqui o que trazer. É como se fosse aquela história que no final você consegue extrair uma lição, não somente para as crianças, mas para você também. Se você conseguir olhar com outros olhos a história, com um olhar mais amplo, mais profundo. Outra coisa que eu quero ressaltar desse livro é que a escrita dele é muito poética e atemporal. Não é à toa que ele se tornou um grande clássico. A escrita da autora é muito precisa, é irônica, é engraçada e é sempre poética. Então o diálogo não vai ser óbvio. A gente tem aqui em todos os capítulos uma surpresa, enfim, algo que a gente vai ficar contemplando. É realmente muito bem escrito esse livro. Apesar de serem fábulas bem curtinhas, a gente consegue perceber também isso como um traço da autora. Então, assim, para encerrar essa resenha, Mary Poppins de fato é um livro que vai muito além do gênero de literatura fantástica, vai muito além do público de infanto-juvenil, como eu já deixei muito claro aqui para vocês, e muito mais do que uma coleção de histórias mágicas, enfim, de fábulas engenhosas. A gente tem também uma reflexão sensível sobre a infância, sobre a imaginação, sobre o amadurecimento, e como eu disse, gente, esse livro vai te levar de volta para sua infância. Ele vai te fazer refletir sobre coisas que talvez você não pense há muito tempo e vai trazer aquele quentinho no coração, como para mim todos esses livros que são infanto-juvenil trazem. Por exemplo, foi algo muito marcante para mim também no Mágico de Oz isso. Eu consegui me lembrar da minha infância, eu fiquei refletindo sobre quem eu era, enfim, sobre as coisas que me fizeram ser eu, refletindo sobre minha casa, né? A gente tem a Dorothy que quer voltar para casa, enfim. Nesse livro aqui a gente também vai ter isso, a gente também vai ter esse apego a memórias, a imaginação, a infância como um todo, e realmente é um diferencial assim muito marcante desse livro. É por isso que ele transcende realmente as barreiras de tempo, né? Por isso ele se tornou um clássico, é por isso que ele transcende também as barreiras de idade. Então é para você sim esse livro. Então assim, a Mary Poppins, ela é complexa, ela é enigmática, ela é engraçada, ela é inesquecível de certa forma. É uma personagem que você acaba se apegando, apesar do jeito quase
sobrenatural dela, né, de viver e de fazer as coisas ali com as crianças, mas também um jeito completamente humano, né? A gente vê, apesar dessa persona dela toda chata e, enfim, ríspida, a gente também consegue ver o carinho dela com as crianças. Então, assim, essa é uma leitura essencial se você quer refletir um pouquinho mais sobre a sua infância, sobre a sua vida, sobre a forma como talvez você deixou de ver as coisas de uma forma mais inocente, deixou de viver de uma forma mais infantil. Não tô falando da gente ser imaturo, mas tô falando de ser inocente, de ser amável, de ser como as crianças são mesmo, né? Eu não posso deixar de trazer o que Jesus nos fala, é que aquele que quer entrar no reino dos céus precisa ser parecido com uma criança, na pureza, na inocência, enfim, na dependência. E, de fato, esse é um livro que me marcou não só pela Mary Poppins, né, que é essa figura totalmente caricata, mas também nesse sentido de ter um contato, assim, direto com as crianças desse livro. Elas nos fazem refletir sobre a nossa infância, sobre a nossa própria vida, sobre momentos em que talvez ficaram para trás, e a gente consegue trazer à memória coisas muito importantes da nossa infância, né? Porque afinal a gente só é o que é hoje porque um dia nós fomos formados crianças, enfim, nosso caráter foi formado quando a gente ainda era muito pequeno. E isso é muito importante. E nos leva a olhar com amor também para as crianças ao nosso redor. Elas são importantes, elas são válidas, o que elas falam não são besteira, elas prestam atenção no que a gente faz, enfim, não posso deixar de fazer esse acréscimo aqui, porque de fato as crianças são importantes. E lendo Mary Poppins, a gente passa a olhar isso de uma forma muito especial. Olhar as crianças ao nosso redor, não só nossa criança interior que precisa estar aqui, mas também as crianças ao nosso redor. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, é um pouco atípica, mas eu amo falar sobre literatura fantástica. E se você quer me ver aqui falando um pouco mais sobre esse gênero, um pouco mais sobre essas histórias malucas que existem muito, né, na literatura, podem comentar aqui embaixo, deixem indicações de livros nessa vibe, assim, literatura fantástica, enfim, infanto-juvenil, porque eu vou amar ler, com certeza, é um gênero que eu me apego muito. E, de fato, Mary Poppins é muito digno da minha cabeceira e eu quero saber se é digno da sua também. Bom, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, nos segue no Instagram e fique atento porque nós ainda temos conteúdo esse mês no canal e tem muitos outros conteúdos que já saíram que você pode pegar para maratonar aqui no canal, inclusive resenha do Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, livros que eu amo e que já foram resenhados aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, tchau e até o próximo vídeo.